Irmãos, boa noite. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui diante de Ti na sua casa, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Que essa palavra possa, Senhor, chegar à vida de todos os meus irmãos. Que cada palavra ministrada aqui, Senhor, não seja vãs palavras ou palavras minhas, mas que sim uma palavra que veio do Senhor para os nossos corações. Amém? O tema da minha palavra é o perdão que transforma o mal em bem. Vamos abrir aqui em Gênesis 50, do verso 15 ao 21. Que diz assim: além disso, o rei do Egito falou... Estou em Êxodo. Desculpa, irmãos. Diz assim: ao ver os irmãos de José, que morrera seu pai, sentiram medo e disseram: talvez José nos prejudique e talvez se vingue por todo o mal que lhe causamos. Então se aproximaram de José, dizendo a ele: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: rogo-te que perdoes a transgressão de teus irmãos e suas faltas, porque mal te fizeram. Agora, pois, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E quando lhes disserem isto, chorou José. Depois foram seus irmãos e, prostrando-se diante dele, disseram: eis que somos teus servos. Então José disse a eles: eu sou inferior a Deus, portanto, não tenhais medo. Vós tramastes contra mim o mal, mas Deus o havia planejado para o bem, para fazer com que este dia e salvar muitas pessoas. Agora, pois, não tenhais medo, eu vos sustentarei e aos vossos meninos. Assim os consolou, falando ao coração deles. Amém? Este é um dos momentos mais profundos da história de José. E poucos personagens da Bíblia enfrentaram tantas injustiças quanto ele. José, ele foi desprezado pelos irmãos, abandonado em uma cova, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão e separado da família por mais de 20 anos. E mesmo assim, irmãos, quando chega o ponto mais alto da sua vida, governador do Egito, o que acontece? Ele tem todo o poder sobre a mão dele, ele tem o poder daqueles que fizeram mal para ele, aqueles que o feriram, e José escolhe não vingar de seus irmãos. Ele prefere o perdão, a restauração e a graça. O texto aqui de Gênesis 50, do 15 ao 21, ele nos mostra o ápice emocional dessa jornada. E os irmãos dele, temendo pelo pior, se curvaram diante de José. E o quê? José chora. Hoje nós vamos entender, então, que por que eles temeram e por que José chorou. E como esse episódio revela um Deus que transforma o mal em bem, vamos entender e depois aplicarmos.
essas verdades no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que por mais que convivemos, aprendemos, dificilmente a gente consegue colocar em prática. Mas Deus vem nos exortar e já vem nos exortando em outras palavras para que haja essa mudança na igreja. Porque para que haja essa mudança e outras pessoas consigam ver essa mudança em nós. Então, que essa noite, essa mudança, seja tocada nos corações de cada um de vocês. Amém? Aqui no verso 15 e 16, Jacó ele já havia morrido. O pai já não estava lá como ponte de conciliação entre os irmãos. E aí os irmãos pensaram, agora José vai se vingar. Será que agora que vai ser esse momento, ele, com todo o poder e glória que ele estava lá, né, depois do faraó, ele, com todo o poder que ele tinha nas mãos, não seria a hora dele se vingar? Mas não era essa a vontade dele. Eles lembravam do que tinham feito com José. Lembravam da crueldade com que trataram o próprio irmão. Lembraram da mentira que contaram para o pai. Lembraram da dor que causaram, tanto em José, quanto também em seu pai. Porque ele sofreu muito com a falsa notícia de que seu filho haveria partido, né? Tinha morrido por uma besta. A culpa, irmão, que não é tratada, ela se torna um fantasma permanente. Esta preocupação é bem compreensível, porque eles ainda carregavam com eles um sentimento de culpa. E esse sentimento é a consequência do quê? A consequência do pecado que eles causaram em José. Contra José, né? Apesar de que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, algumas pessoas ainda carregam essa consequência. Por exemplo, quando a gente é liberto de um vício, vamos colocar de uma forma que dê para os irmãos entenderem. Quando a gente é liberto de um certo tipo de vício, você não fica à mercê desse vício. Por exemplo, alguém que fuma. Você não vai ficar proseando ou ali respirando aquela fumaça daquelas pessoas que fumam. Porque a vontade, ela vai bater na sua porta. E aí a gente tem que lutar contra essa vontade, contra aquilo que vai me fazer cair de novo naquilo que eu não quero cair. Então a gente tem que fugir das circunstâncias para não cair novamente no pecado. A luta, irmãos, não é pecado, porque fomos libertos, mas essa luta ainda permanece e ainda tem pessoas que questionam o porquê ainda dessa luta nas suas vidas. Ainda permanece firmes nas suas vidas. Aí a gente tem que ter um discernimento, né? E termos cuidado também, porque às vezes a gente pode estar como os irmãos de José. Às vezes, a gente pode estar gerando em nós ainda sentimentos que não deveriam estar mais conosco. Já deveriam ser libertos, né? E os irmãos dele viviam no Egito há anos. Mas o passado ainda não havia sido resolvido dentro do coração deles. Por isso, eles temeram quando o pai partiu. Então, por mais que não havia sentimento nenhum no coração de José, mas ainda isso estava mal resolvido no coração de seus irmãos. Quantas pessoas vivem assim hoje? Presentes fisicamente, mas presas emocionalmente, não é mesmo? Às vezes as circunstâncias, as coisas que nos prendem, pessoas que gostam de guardar aqui dentro, não libera perdão, não libera o amor, fica com um sentimento, fica ressentido aqui dentro. Então, o que Deus quer falar para vocês essa noite? Que Deus já nos perdoou, a vida já seguiu, as circunstâncias
que nos ocorreram em nossas vidas e que ainda tem pessoas que ficam murmurando, ficam ressentindo, né? Igual vaca, né? Vai comendo, volta e vai, desce, engole e sobe. Não, isso tem que fazer parte das nossas vidas, mas não. E isso Deus já levou. As circunstâncias já mudaram, é vida que segue. E aí tem que haver a libertação desse perdão, a liberação desse sentimento que faz mal para a gente. Mas a pessoa ainda vive culpada, triste, presa no que fez. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Eles tinham esse mesmo sentimento. O pedido de perdão dos irmãos de José, aqui no verso 17 e 18, eles dizem a José assim: teu pai ordenou antes da sua morte, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos. Mesmo, irmãos, que Jacó já tinha dito, e não tinha dito isso explicitamente, os irmãos apelaram ao último recurso que eles acreditariam que José ia aceitar como último pedido de seu pai. E eles ainda não estavam tão afundados na culpa. E eles ainda estavam tão afundados na culpa que disseram: eis-nos aqui com os teus servos. Ou seja, se for preciso, nos torne escravos, mas não se vingue. Olha onde que estavam os pensamentos dos irmãos deles, né? E veja o contraste da situação. Os mesmos que hoje se dedicam como servos de José, tornaram ele em primeiro lugar como servo, né? Os irmãos venderam José como escravo e agora se oferecem para serem escravos dele. Mas José não os vê como escravos, ele vê como irmãos, né? Então, olha só para você ver a diferença de olhares. Por mais que os irmãos estavam com aquele sentimento, José, estava lá na frente, é a vida que segue, não tinha sentimento no coração dele. Então, isso nos traz o quê, irmãos? Leveza, né? Paz interior. Então, quando nós não temos algo que nos entristece, que nos fica remoendo aqui por dentro, a gente tem o quê? A gente tem paz, a gente tem regozijo, a gente tem alegria, não é mesmo? Vamos falar então do choro de José, aqui no verso 17. Este é um dos momentos mais comoventes da Bíblia. Então, José chorou. Mas por que então que ele chorou? Será que o que ele sentiu quando os irmãos se prostraram diante dele, se colocando como escravo? Primeiro, ele chorou porque percebeu que os seus irmãos ainda estavam presos no passado. José tinha perdoado há muito tempo. Ele tinha feito as pazes com Deus e com sua própria história. Porque José, ele viu aquelas circunstâncias como uma mão do Senhor. E será que quando a gente está na mesma situação, em situações que não é agradável aos nossos olhos, a gente tem a capacidade de enxergar lá na frente como José teve? Né? A gente tem que ter esse olhar. Isso entristeceu o coração de José, porque os irmãos dele ainda não tinham perdoado, ainda não tinha se libertado da culpa que eles carregavam. Segundo, ele chorou porque desejava a cura dos irmãos, a libertação dos irmãos daqueles sentimentos que prendia eles. José não queria vingança, ele queria restauração. Ele queria o quê? Uma família unida. Quantos anos José viveu separado de seus irmãos e de sua família? Apesar de que José era o filho preferido, ele nunca teve olhos ruins para com seus irmãos. Ao contrário de seus irmãos que tinham o quê? Ciúme, inveja, né? Porque Jacó amava José. E isso não era engano, irmãos, porque Jacó, ele nunca omitiu aos filhos que tinha um filho preferido, que amava mais José, não é? Não que ele não deixasse de amar os outros filhos, mas era porque era o filho da sua esposa,
a qual ele desejava casar, né? Ele foi enganado, e aí casou-se com Lia, e depois, só não está na palavra não, mas só acrescentando, né? Sobre honra, né? Que igual foi ministrado no domingo, no final das contas, a esposa preferida, a esposa amada, não foi enterrada junto com ele, né? Ela foi enterrada no meio do caminho. Lia não era a preferida, mas foi enterrada, né, junto lá com seus pais, e Jacó depois é enterrado também. Também teve uma honra, né, depois com a Lia. Mas voltando aqui para o nosso propósito, ele chorou porque entendeu o propósito de Deus, e o choro de José não era de raiva, mas era de compaixão. É o choro de alguém com um coração que, irmãos, moldado pelo Senhor. Porque só um coração moldado, um coração transformado, é capaz de sentir aquilo que os irmãos estavam sentindo. E além, sentir uma compaixão de querer libertá-los desse sentimento. É o choro de alguém que ainda lembra da dor, mas não vive mais nela. Muitas vezes nós achamos que perdoar significa, irmãos, que não vamos sentir mais nada. Ah, perdoei, não vou sentir mais nada. Não. Sabe por quê? Isso não é uma verdade. Porque o perdão de José, ele tinha cicatrizado, mas a marca ainda estava lá, não é? Às vezes a gente perdoa o que faz com a gente, mas a gente vai esquecer? É apagado de nossa memória? Não é apagado. É cicatrizado. Eu perdoo, é vida que segue, mas uma marca nos deixou, né? Mas ela foi cicatrizada, mas tá ali. E isso o tornava humano, sensível e cheio da graça de Deus. E é assim que nós devemos sermos também, né? Deixarmos que as feridas sejam curadas pelo Senhor, as marcas nos fazem melhores e nos ensinam a cada passo, a cada dia, né? Então a gente tem que aprender com as consequências ou com as coisas e deixar com que o Senhor ele leve essas dores com ele, que ele já levou, né, na verdade. Aqui no quarto ponto é o seguinte: o perdão e as palavras de vida de José. No verso 19, entre o verso 19 e o verso 21, aonde que ele começa dizendo assim: não temais. Ele fala para os irmãos deles: não temais. Ele fala como alguém o quê, irmão? Cheio de paz. Porque só uma pessoa que não tem mágoas no seu coração e está repleto de paz é capaz de falar: ei, meu irmão, não temas, não tem nada contra ti, não temas. Acalma o seu coração. A gente não fala isso? Ei, se aquiete o seu coração. Ele fala com amor, com paz e não com rancor. José, ele reconhece que o juízo, irmãos, pertencem a Deus. E quantos de nós estamos tomando o lugar de Deus, querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos? Enganoso é o nosso coração pensar isso. Porque do mesmo jeito que a gente pensa ou a gente julga, lá na frente também a gente vai ser julgado. A palavra do Senhor, ela nos exorta quanto a isso. E aí José ele fala assim para os irmãos dele: estou eu por acaso no lugar de Deus? José sabia que se vingar não caberia a ele. Ele se recusou a ocupar um trono que pertence somente ao Senhor. Hoje, muita gente vive amargurada porque tenta executar uma justiça que só Deus pode fazer. Mas o servo de Deus, o que ele faz? Ele entrega. Ele entrega a dor, ele entrega a injustiça, ele entrega a ofensa na mão de quem? Do juiz que não falha, do Deus que está vivo, do Deus que vê. É ele que vai fazer a justiça, é ele que vai corrigir
no momento certo. Não adianta a gente, com nós, batalharmos contra os irmãos. Não é com a força da nossa espada, não é com a força das nossas mãos. A transformação vem de Deus e é através do Espírito Santo que move em nossas vidas. No versículo mais poderoso da história de José, que é o versículo ali no versículo 20, que diz assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Aqui está o coração da pregação. Aqui está o segredo de José. Ele reconhece duas verdades. Primeiro, o mal que fizeram a ele foi real. José, ele não romantiza o sofrimento. Ele não diz, meu irmão, que isso? Não foi nada. Que isso não passou. Não, irmãos, pelo contrário. Doeu nele e quase o destruiu. Então, pensa que quando às vezes alguém faz algo contra nós, a gente não vai falar assim, não foi nada, você me magoou, mas não foi nada. Não, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Então, dói sim quando uma pessoa fala da gente uma coisa que não é uma verdade. Dói quando a gente é injustiçado. Isso dói, isso fere. Mas isso não é o que nos torna uma pessoa. O que nos torna uma pessoa é ser sensível ao Espírito Santo. É permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Isso sim nos faz uma pessoa. E faz o quê? Nos faz Cristo. Nos faz outras pessoas nos ver de uma forma diferente. E é aí que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Quando essa mudança acontece em nossos corações, quando essa mudança nos faz uma mudança em nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? Aquilo que nós cometíamos lá no passado, a gente já não comete mais. E Deus nos vê diferente, a outra pessoa nos vê diferente. O nosso linguajar tem que ser diferente. A gente tem que tratar as pessoas com um falar amoroso. Como você quer ser tratado se às vezes a sua língua está mal falando de outra pessoa? Como você quer ser mudado? Então, assim, temos que mudar o nosso modo de falar, o modo no qual a gente interpreta as coisas, pensar antes de falar, né? Para a gente não agredir os nossos irmãos. E o segundo ponto aqui é que Deus estava presente o tempo todo. Deus, ele transformou a maldade em quê, irmãos? Em um propósito. E qual foi esse propósito? De fazer com que os irmãos de José não passassem fome, porque haveria uma grande fome na terra. E Deus colocou José para governar, trazer a sua família desfrutar do bom e do melhor que a terra do Egito proporcionou para eles, não é mesmo? E uma reconciliação com sua família. Deus transformou a injustiça que José sofreu em quê? Em uma vitória. Não é mesmo? José, ele foi vitorioso, ele seguiu em frente, ele teve um olhar voltado para Deus. Deus transformou a dor dele em quê? Em salvação para quê? Para a vida dele? Não, para a vida de muitos. Da dele, das famílias, dos irmãos dele, dos sobrinhos dele, do pai dele, dos netos, de toda a família, de toda aquela tribo. Foi a mão de Deus que guiou José e não a de seus irmãos. José, irmão, não apenas perdoa, ele o quê? Ele sustenta. Ele sustentou os irmãos. E ele falou aqui no verso 21. Eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. O perdão de José não é apenas palavras. É um cuidado, uma responsabilidade e o quê? Um amor prático. Ele não falou só por falar, ele demonstrou, ele agiu, ele cumpriu na vida dos irmãos dele um cuidado que aos nossos olhos
precisaria ter um cuidado desse? Não. Pelo que os irmãos fez com ele, aos nossos olhares a gente não ia tratar com tal tamanho amor. Mas é isso que a palavra do Senhor hoje vem nos mostrar, para que nós tenhamos esse olhar que José teve. José não só libera o passado. José, ele constrói o quê? Ele constrói um futuro. E com esse comportamento de maturidade que ele teve, aonde ele escolhe perdoar e mostrar bondade, mostrando que esse ato de perdão fortalece a reconciliação e traz cura para a família. E quando ele se emociona no fim do versículo 17, é porque ele percebe que seus irmãos ainda se sentiam amedrontados e culpados. Então, o que ele faz aqui com isso? Ele teve um comportamento mais maduro do que seus próprios irmãos que eram mais velhos com ele. Ele teve um comportamento de maturidade, de perdoar, de bondade. E o Senhor nos exorta nessa noite para que tenhamos isso também, esse mesmo comportamento, essas mesmas ações. A aplicação para hoje, então, que eu trago para vocês é o seguinte: trazendo a mensagem para a nossa realidade, todos nós enfrentamos feridas profundas. Quem nunca teve uma, não é mesmo? Então, todos nós já fomos injustiçados por familiares, por amigos, por uma pessoa da igreja, por situações da vida. E a dor, irmãos, é uma dor real. O sofrimento é real. E isso não se apaga do dia para a noite. Mas Deus nos chama a vencer o mal com o quê? Com o bem. Perdoar é difícil. É um processo, às vezes, longo. Mas é o quê? É libertador. Traz uma paz interior, uma leveza. Então, aqui nesse altar, quantas vezes, até mesmo o bispo já trouxe isso para nós, já falou que é difícil perdoar, mas é libertador. E para que nós sejamos os primeiros a pedir o perdão, mesmo que as circunstâncias sejam a nosso favor, mas ganha, vou repetir as palavras do bispo, ganha quem pede o perdão primeiro, não é mesmo? Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é entregar a justiça a Deus, porque é Ele que vai restaurar, é Ele que vai mudar a pessoa. O choro de José, ele nos ensina o quê? Sobre sensibilidade. José não endureceu seu coração. E mesmo depois de tudo, ele ainda é o quê? Ele era sensível, ele era empático, ele era humano. E hoje, no mundo tão frio e tão duro, Deus ele nos chama para quê? Para que nós tenhamos também essa sensibilidade, essa humanidade para com o meu próximo. Chorar não é fraqueza, é humanidade. Irmãos, o perdão verdadeiro não nasce da superioridade, mas da sensibilidade. Ele chorou não por fraqueza. Ele chorou porque seu coração era guiado para a compaixão. E isso é que nós temos que pegar de exemplo nessa noite. De sermos sensíveis pela graça, de sermos guiados pelo Espírito Santo, permitir essa transformação. E Deus ainda transforma o mal em bem. Essa é uma promessa viva, irmãos. Isso aconteceu há quê? Muitos anos lá atrás, mas é uma promessa que ela ainda está viva para os nossos dias. Para mim, para você, todos os dias de nossas vidas. Ela é uma promessa viva. Ela transforma a traição em maturidade. Então, às vezes, algo que acontece com a gente é para quê? Crescimento. Para que a gente possa, lá no futuro, saber lidar em certas situações, ou até em certas situações que às vezes é mais complicada do que aquilo que Deus estava te preparando ali, ó.
Como o quê? Como uma traição. E aí, lá na frente, talvez, você vai passar por algo tão mais complicado, mas você já vai ter o quê? Uma destreza de passar por essa luta. Transforma a dor em quê? Em ministério. Transforma a humilhação em quê? Em promoção. José, ele foi promovido, né? Ele estava num escalão mais alto que seus irmãos. Transforma a injustiça em quê? Em testemunho. O testemunho de José foi lindo. Eu adoro essa história de José. Eu sou muito presa à história. Essa história, eu sempre quis ministrar algo sobre José e é a segunda vez que eu consigo trazer essa palavra de José. José mexe muito comigo, me traz um sentimento e maturidade, porque a gente consegue ver, né, igual eu trouxe outra vez, os sentidos, né, os 5 sentidos, o olhar, do tato, de onde a gente tem colocado nossas mãos, da sensibilidade, do olhar, né? Então, assim, que possamos ser diferente, ver essa passagem com outros olhos. Relacionamentos ainda podem ser restaurados, irmãos. Se José pôde perdoar quem tentou matá-lo, Deus também pode restaurar casamentos, lares, amizades, famílias e corações quebrantados. Então, nessa noite, deixa o seu coração aberto para que essa transformação possa nos mudar, possa nos fazer pessoas diferentes, amadurecidas no Senhor. E a conclusão é que o perdão que revela a Deus. A história termina com José consolando seus irmãos. Aquele que tinha tudo para destruir, decidiu construir. Aquele que tinha tudo para retribuir, decidiu cuidar. Aquele que tinha tudo para rejeitar, decidiu amar. Então, irmãos, ele tinha tudo para quê? Destruir a vida dos irmãos, atormentar a vida dos seus irmãos. Mas ele escolheu o quê? Construir um elo entre seus irmãos. Fortalecer aquilo que foi quebrado. Ele decidiu retribuir, não com ódio, não com rancor. Ele decidiu retribuir com amor. Ensinou os seus irmãos a sensibilidade de perdoar, de cuidar. Aquele que tinha tudo para rejeitar os seus irmãos. Ainda eles viviam numa situação que ainda havia fome. Então, poderia ter rejeitado. Vai caçar sua turma. Vai, você me rejeitou, você fez mágoas em mim, você me destruiu, você acabou com o meu emocional. Poderia ter dito isso. Cada um agora, a partir de agora, vai viver a sua vida, vai conquistar com o seu próprio punho. Mas ele não teve esse sentimento. Ele decidiu amar seus irmãos. O perdão de José revela o caráter de Deus. E hoje, Deus nos chama a quê? A viver esse perdão. Um perdão que cura, um perdão que restaura, um perdão que transforma o mal em bem. Que o Espírito Santo nos ajude a quê? A abrir mão das mágoas. Abrir mão, irmãos. Deixar Deus tratar as nossas feridas. Enxergar o propósito dele acima da dor. Viver um perdão que transforma vidas. E que, assim como José, possamos dizer: vocês tentaram mal, mas Deus tornou em bem. Nós hoje somos chamados a enxergar além das ofensas, mágoas, ressentimentos, feridas não curadas. Porque não é fácil. Feridas não curadas, não porque é fácil, porque não é. Mas porque Deus
pode usar até as circunstâncias mais dolorosas para gerar vida, crescimento e testemunho em nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Gostaria que os irmãos colocassem de pé, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, grande foi a tua palavra, Senhor. Pai, libera o perdão agora na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu aqui, como ministro da tua palavra, profetizo na vida dos meus irmãos, Senhor. Cura, restauração. Senhor, que eles sejam, Senhor, restaurados pelo teu amor. Reconstruídos, Senhor, por toda injustiça, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo amor, restauração, cura interior. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Transformados no teu amor, no teu perdão. O Senhor já nos perdoou e que nós possamos também, Senhor, fazer dessa prática, Senhor, em nossas vidas. Vamos perdoar, vamos lançar mão daquilo que tem nos trazido ressentimento. Que o Senhor possa te restaurar, meu irmão. Jogue por terra agora, nesse momento, tudo aquilo que está no seu coração, que está te atormentando, que está remoendo. Libera o perdão. Eu profetizo a cura interior nas suas vidas. Que o Senhor possa te transformar. Que o Senhor, através de todas as bênçãos que Ele profetizou e deixou sobre nós, que cada um de nós possa receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebeu aí a tua cura interior, a tua restauração, irmãos? Amém?